E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez para essa aula maravilhosa de língua portuguesa, não é mesmo? Comigo, a professora Carla, como vocês já sabem. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Como vocês sabem, não estou sozinha. Não seria possível que essa aula chegasse até você sem uma equipe por trás das câmeras para que tudo saísse com uma excelente qualidade. E eu estou com Midian, nossa intérprete de Libras, tornando as informações acessíveis para que o conhecimento seja construído por todos. Estou com o Jonas, ele que é o meu produtor maravilhoso, lindo. E estou com o Cleiton. Cleiton, tudo certo? Tudo certo? Ok, o áudio tá bom? Massa. Então, tá tudo certo, então vamos embora. E com ela, a professora, minha amiga, a professora Carolina, que eu chamo carinhosamente doutora Carolina. Olha, vê mesmo. Olá, Carol. Oi, Carla. Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aulinha aqui da professora Carla, língua portuguesa. Aulas massa, né? Que a gente comenta tanta coisa aqui. E eu tô já esperando você falar comigo aqui, que eu já dei, ó, umas ensaiadas aqui, já falei um pouquinho, tá certo? Então, vem interagir com a gente, vem tirar suas dúvidas, vem comentar essa aula com a professora Carla, né? Então, vamos lá, né, professora? Vamos embora. A aula de hoje, minha gente, vai ser sobre o gênero notícia, não é? Por quê? Porque a gente precisa ter uma educação midiática muito construtiva. A gente precisa estar atento na sociedade quais são os gêneros que passam na mídia para que a gente tenha a educação necessária, para que a gente tenha o poder reflexivo necessário para construir a nossa opinião sobre o que está acontecendo ao nosso redor e não ser simplesmente aquele ditado, a Maria vai com as outras, né? É verdade. Aquela coisa de todo mundo sabe, todo mundo acha, então eu vou achar também. Todo mundo concorda, então eu vou concordar também. E o que é que vai formando a nossa opinião, né, enquanto cidadão? A gente vai formando a partir dos gêneros das práticas sociais e a notícia é um gênero textual que está presente, muito presente na sociedade. Então, as notícias chegam a todo instante, por todos os lugares. E aí eu trouxe, obviamente, a gente não pode estudar o gênero textual sem um assunto, né? Sem um tema, sem um contexto. E aí o contexto que a gente vai trazer é saúde, porque falar de saúde nunca é demais, né, professora? Nunca é demais. E aí, bem importante isso que a professora Carla está falando, né? O gênero notícia, ela está trazendo um tema para a gente. E cada tema que surge, pessoal, é importante que a gente tenha essa consciência, né? De ler, de ver, né? Ouvir essa notícia e a gente pensar, tá certo? Colocar aí um senso crítico, né? A gente não pode ser alienado, né? Levar essa situação. Ah, se todo mundo acha isso, eu também vou achar. Não, a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça e tomar nossas decisões, né? Saber o que está acontecendo. Então, preste atenção em tudo que chega para você, porque hoje em dia a gente recebe muita coisa e muita coisa não é boa coisa, Não é. né, professora Carla? Nem tudo é verdade, né, professora? É. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar mais um pouquinho sobre o gênero notícias, sobre o nosso tema, eu quero lembrar a vocês que a nossa aula fica disponível no YouTube a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer dia. Você pode ir lá e assistir as nossas aulas novamente, tá bom? E também você pode conversar com a gente, comentar, tirar dúvidas, certo? A gente guarda dinheiro, minha gente, mas dúvidas a gente não guarda, não. Então, na aula, não guarda dúvida. Faz a tua pergunta que a gente responde. E como é que isso é possível? Isso é possível porque a gente tem um aplicativo, né? A gente tem um aplicativo de Educa Recife. E aí, se você não tem, esse aplicativo, tá vacilando. Tá mas vacilando, não se preocupa hein, não, que Cleitinho? Cleiton vai resolver o problema em 3, Eita. 2, 1. Eu acho tão chique isso. Cleitinho Ó. foi quase, Cleitinho foi quase. Arrasou, Cleiton. Então, assim, ó, como o Cleiton já colocou na sua tela, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí, você vai baixar o aplicativo e a partir dele, através dele, você vai conversar com a gente e assistir as nossas aulas, certo? Então, vamos embora.
eu trouxe aqui uma citação, não é? Nada é tão perigoso, que fala um pouquinho para a gente do que é informação. Nada é tão perigoso que aprisionar a inteligência do que aceitar passivamente as informações. E aí eu trago essa reflexão para a gente, para que a gente pense no termo passivamente. Ele diz que nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência, ou seja, há um bloqueio aí de inteligência, não é? Do que aceitar passivamente as informações. Quando a gente aceita passivamente, o que quer dizer isso, professora? Quer dizer que você não é ativo naquilo. Se você é passivo, você não tem voz, você não tem autoridade sobre aquilo. Não é? Passivo, ativo. Quem é a voz ativa, quando a gente diz assim, na língua portuguesa? É a voz de quem pratica a ação, não é? Quem está agindo ali. E o passivo é o que recebe a ação. Isso. Então, quando você aceita passivamente as informações, você não está sendo agente daquela informação. Você não está refletindo criticamente sobre aquela informação. Você apenas está recebendo e pronto. E aí eu pergunto a você, você é uma pessoa conectada? Você sabe o que está acontecendo no mundo hoje, professora Carolina? Já viu todas as notícias de hoje, de manhã? Nem tive tempo. O ideal é que tivesse, né, professora? Esse tempinho para se atualizar. É importante permanecer informado. É sim, pessoal. A gente está o tempo todo, a gente está na era tecnológica, não é? E aí a gente sabe que a informação, ela chega. E as notícias não chegam, elas voam, professora. Não é isso? Corre, voa, chega, já não é nova, mas já é velha, né? Já é velha. Então, as notícias, elas precisam ser avaliadas um pouquinho, né? A partir do senso crítico da gente. Por quê? Porque existe muita desinformação, né? Do mesmo jeito que a gente tem a informação aí auxiliando, ajudando, contribuindo para o crescimento da nossa sociedade, a gente tem a desinformação. E a desinformação é um perigo, porque é um dos maiores problemas da sociedade mundial, professora. A gente, claro, antigamente, se a gente fosse observar a linha do tempo, a nossa história, era muito mais difícil a desinformação antigamente, né? A gente tinha mais informação do que desinformação. Por quê? Porque a informação ela chegava de forma limitada. Isso. Então, nem todo mundo tinha acesso à informação. Porque é perigoso dar ao povo a informação. Porque a partir da informação a gente começa a ser muito crítico, a ter opinião e começa a ter poder. E aí as coisas foram evoluindo, a tecnologia foi surgindo, foi avançando, e essa informação ela chega de forma muito rápida. Por isso que traz aí uma desinformação. Você se informa tanto e nem sempre essas informações elas são construtivas, elas são verdadeiras, que aí gera uma bola de neve, uma grande desinformação. Você está sendo desinformado, tá certo? É uma desconstrução do que realmente deveria acontecer. E por que é um dos maiores problemas da sociedade? Porque hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem tantos meios, né, digitais, redes sociais, que a gente recebe as informações, nem vê de onde foi, quem foi, se realmente é verdade. Não é isso, professora Carolina? Essa questão aí da globalização, né, da criação da internet, uniu todos os povos, né? Mas ao mesmo tempo que uniu todos os povos, facilitou essa comunicação, né? Dentro da medicina, por exemplo, muitos médicos atendem à distância, né? Consegue ter o paciente consegue ter, né? Essa consulta, né, com o médico e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existe também essa chegada de informações que são desinformações, exatamente, né, professora? E aí a gente tem um perigo, por quê? Porque a gente atinge diretamente na política, na saúde, na segurança. É muito perigoso isso. Isso. Não é? Porque a desinformação ela vai causar prejuízo à segurança pública, à saúde, não é? À educação, tudo mais. Esses são assuntos. E sobre esses assuntos aí, uma informação errada pode causar um caos na população, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos sobre isso daqui a pouco, né? Então, para começar, o que é texto informativo? Se a gente está desinformando, o texto deixa de ser informativo.
Não é Não é? verdade? Então, se a gente sabe do que é texto informativo, é muito difícil ser desinformado. Então, texto informativo, como o próprio nome diz, minha gente, é um texto muito objetivo, com linguagem clara e direta. E tem como objetivo o quê? Transmitir informações. Ou seja, o objetivo dele é informar. E se eu quero te informar sobre algo, eu tenho que usar essa linguagem clara e direta, não deixando aí uma dupla interpretação, não te causando pavor, não te causando medo, mas eu quero que o texto informativo, ele precisa ser claro e ele precisa ser, como é que eu digo, libertador. Você precisa ler um texto informativo e se libertar de todas as dúvidas. Você precisa se informar de fato, esclarecedor. Essa é a palavra que eu estava querendo achar. Ele precisa ser esclarecedor. Ele precisa te esclarecer tudo que você precisa saber sobre aquele fato. Mas aí a tecnologia chegou, esse texto deixou de ser informativo? Não, minha gente, esse texto não deixou de ser informativo, ele continua sendo informativo. Mas qual é a questão agora? Temos nas mãos, né, todas as informações que a gente quiser. Essa imagem é interessante, porque aí eu mostro todos os eletrônicos aí que a gente tem acesso, a gente tem o celular, a gente tem o tablet, a gente tem o computador, a gente tem a televisão, a gente tem a internet, o mundo está conectado. Então, se o mundo está conectado, as informações também estão conectadas, certo? Então, quem está aqui nesse momento, ele tem acesso à mesma informação que quem está lá do outro lado do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa rede de informações. A gente precisa ter cuidado para a gente saber até que ponto essa linha que liga todas as informações ela é verídica. Não é, professora? Pois é. E tem muita gente por aí que não é uma pessoa honesta, né? Então, tem acesso aí à rede e termina colocando ali naquela rede informações que são desonestas, né? Para quê? Para gerar confusão mental, né? A maioria das pessoas, principalmente aqueles que não têm acesso à educação, e isso faz com que a grande parte da população acredite naquilo, causando essa confusão, esse telefone sem fio de informação, né? De desinformação. De desinformação. E, minha gente, isso é tão sério que a desinformação, ela, como a professora Carolina falou, gera o caos e muitas vezes o final não pode ser transformado, não é? Exemplo, pandemia. Com a desinformação, muitas vezes não deu tempo de se informar. Acabou tanta desinformação e as pessoas acabaram perdendo a vida por causa disso. Não é? E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Quando a gente não acredita, quando a gente recebe a informação sem ser crítico sobre ela, sobre a vacinação, né, professora? Sobre as coisas que estão aí de segurança, de saúde. Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente ver que a informação ela chega desde muito cedo. Temos aqui uma criança no sentido de pandemia, aí, no contexto de pandemia, ela está com a máscara, ela está com o celular na mão. E aí eu tenho experiências, né, que eu vivo de crianças que com 2 anos eles já são letrados digitalmente. O que é isso? Eles conseguem mexer no celular sem a ajuda de um adulto. E quando eu digo isso, não é inventando. Você perceba, você do 8º ano, se você tiver um irmão mais novo, se você tem um primo, sempre tem uma criança ao seu redor que sabe mexer. Se você der o celular a ele, ele sabe qual é o símbolo do YouTube. Ele sabe que deslizando a tela, ele consegue desbloquear. Ele sabe que fazendo assim, aumentando a tela, ele consegue dar o zoom. Né? Tem criança hoje que tenta fazer isso no livro. Por quê? Porque a tecnologia que ele conhece já chegou primeiro aquele celular para depois chegar. Por isso que é tão importante a gente já iniciar o contato com o livro, com a leitura e com a escrita desde cedo. Por quê? Porque a tecnologia está aí, tá? A tecnologia digital está aí. Então, a gente precisa saber que isso chega para nós, enquanto sociedade, desde muito cedo. Então, as nossas crianças hoje estão tendo acesso à informação. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o perigo da desinformação. Porque imaginem que essa criança que está em construção de identidade, essa criança que está se construindo enquanto ser, tem esse acesso à desinformação. É muito perigoso. Então, a gente vai desinformando de geração em geração. Por isso que a gente precisa
é tentar ao máximo quebrar esse ciclo. Não é isso, professora? Desenvolvido, né? Então, para ela acreditar naquilo é muito fácil, né? É uma coisa que vai ser muito tranquilo de ser ludibriada, né, por essas desinformações. Pois é, exatamente. Então, assim, um dos textos informativos que a gente tem são as notícias, que rapidamente, porque a gente já sabe disso. O gênero notícia é um gênero de texto informativo que tem a função de noticiar, de narrar alguma coisa que aconteceu. E aí você precisa estar atento no o que aconteceu, quem aconteceu, quando aconteceu, onde, como, por quê. Por que isso é tão importante, minha gente, saber dessas perguntas? É porque quando a gente tem um gênero notícia, gênero jornalístico, a gente precisa estar atento a essas informações. Porque se não tem todas essas informações, alguma coisa a gente precisa pesquisar. A gente precisa primeiro saber quem foi que escreveu, qual foi a fonte, tá? A notícia ela precisa ser esclarecedora, porque ela relata um fato e transmite informações. Tudo bem? E essas perguntas vêm muito naturalmente, né, professora Carla? E Porque vem quando logo você no fala começo. assim, aconteceu um O que acidente, aconteceu, né? Carolina? Quando? Quando? Onde? Né? Com quem, né? É verdade. É. Então, assim, a primeira coisa que a gente procura na notícia é o lead, que é a primeira parte, é a parte mais importante, é a parte principal. Geralmente é o primeiro parágrafo, porque traz todas essas respostas pra gente. O que, quando, como, onde e quem. O primeiro Né? parágrafo ele é super importante. Ele já deve vir com uma síntese ali, né, Exatamente, da para você notícia. também seguir com com a Isso. pesquisa. E aí chegamos nas fake news, por isso que é o perigo, é a principal fonte de desinformação que E a temos gente hoje. fala tanto disso, inclusive Notícias nessa falsas, né, época, né, professora professora? Carla? Notícias falsas. E aí, o que são notícias falsas? São notícias que não trazem aí um fato, né, é fake, causam o pavor na sociedade, causam medo na sociedade, no lugar de te informar, te desinforma. E aí é tão chamativo, né, essas fake news, que você começa a transmitir ela. Então, por isso que é preciso quebrar esse Tem que ser ciclo. mais cauteloso, Bem né? cauteloso e mais crítico no que você Peneirar aí recebe. essas informações. Então, eu trouxe o tema saúde, justamente porque eu sabia que estaria aqui com a professora Carolina, né? E a professora de ciências de vocês, e a gente precisa pensar na importância das informações corretas sobre a saúde, professora. É verdade isso ou é fake? Não, é super verdade, É verdade né? esse bilhete? É verdade esse bilhete. Agora, assim, inclusive com relação à vacina, né? A professora Carla já falou um pouquinho sobre isso no início da aula. A vacina mesmo, que o Brasil é uma referência, né, em vacina e tudo mais, mas quando começou a pandemia, que as vacinas tiveram que ser feitas a toque de caixa, né, muito rapidamente, porque a pandemia se espalhou muito rapidamente nesse vírus da Covid. Então, assim, não percam as esperanças na vacina. Porque a vacina, né, salva e salva muita gente. E, professora, saúde, o que seria saúde, né, pra gente? Porque o povo acha que saúde é A somente saúde é física, só, né? todo mundo acha, quando fala assim, eu não estou muito bem de saúde, né? Fulano não tá bem de saúde, tá doente. A pessoa já acha que é o quê? Foi um vírus, uma bactéria, né? A pessoa tá mal, a pessoa tá deitada na cama, mas porque tem algum micro-organismo, alguma infecção? Não, gente, saúde não é só isso. Também existe a saúde mental, que é super importante, né? O bem-estar das pessoas, isso conta bastante, né? Já pode até jogar esse slide aí maravilhoso que a professora Carla preparou. Olha aí, tá vendo? Fazer atividades físicas, se exercitar, né? Dormir bem, ter um horário corretinho de acordar e para dormir, né? Essa seguridade social que é super importante, você ter essa segurança, né? No seu dia a dia. Não estou falando só de segurança de andar nas ruas, não. Também de você ter o emprego, né? Garantir a boa alimentação para sua família, garantir educação para seus filhos, não é, professora? Exatamente. Tudo isso mexe com a saúde mental do ser humano. E é saúde. E é saúde. Não é? Exato. Então, se a gente sabe o que é saúde e está falando de desinformação, a gente tem alguns exemplos de informação. Quando surgiu, né? Boom, pandemia. Isso. Coronavírus. Mortes. Né? Então, vacinas. A gente tem informação e desinformação. Aí a gente teve muitas informações, ou seja, que a gente precisava se distanciar. Era uma informação, era um fato, não é? Que vem aí da ciência.
A vacinação completa a gente precisa ter. Usar máscaras é importante, a limpeza é importante, são todas as informações. Mas aí vem, por exemplo, a vacina contra a Covid vai modificar o DNA dos seres humanos. Professora, sinto lhe dizer que os 4 anos do seu doutorado, que a vacinação vai transformar. Diga aí. Ô, gente, pelo amor de Deus, veja só. Quando a gente é vacinado, a gente recebe ali uma dose de antígenos. O que é isso, professora? Às vezes é um pedacinho daquele micro-organismo, né? Ou é o micro-organismo inativado, ou seja, enfraquecido, tá certo? Ele não vai te causar doença, nem vai transformar seu DNA, muito menos, tá certo? O que ele vai fazer? A vacina, ela vai estimular a produção de anticorpos no seu organismo. Esses anticorpos, eles vão ajudar a gente a identificar quando esse agente causador da doença entrar no nosso organismo, seja pela respiração, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa disseminação dessas fake news, viu? Pronto. A vacina ajuda a gente nesse combate. Pois é, então assim, desinformação é isso. Essas fake news, a gente recebe essas informações, acreditam nela e no lugar de se informar, desinforma e pronto, vira uma bola de neve. A gente teve outro também, que a vacina contra a Covid-19 tem chip líquido e inteligência artificial para controle populacional, minha gente. Pelo amor de Aí Jesus, já olha entrou só. o controle populacional. Veja no só, esse controle populacional aí, isso é feito dentro de cada estado, né? Estado que eu digo, de cada país tem o seu controle populacional na saúde pública, né? Isso aí já é uma coisa que todo mundo sabe. Por exemplo, em alguns países, cada família pode ter no máximo 2 filhos, e aí, a partir disso, né, a parte mais menos favorecida da população, né? Ela já pode também fazer o quê? Uma laqueadura, né? A partir disso, com tantos anos, a partir de 25 anos, a mulher já tem essa prioridade aí, né, na Por isso que é laqueadura. importante também, né, professora? Eu lembrei disso que está passando algumas pessoas fazendo algumas perguntas nas casas, né, para fazer esse levantamento, para já Isso. auxiliar esse Porque, controle. veja, a pessoa não tem muito conhecimento, né? Não teve muito Isso. estudo, às vezes, né? Falta aí informações a respeito. Então, até para os hospitais não ficarem, né, cheios, né, superlotados e tudo mais, existe toda uma questão aí de saúde pública por trás. Pois Agora, é. a vacina não tem nada de chip líquido, nem sólido, nem de coisa nenhuma. E nem modifica o DNA. De jeito nenhum. Não tem isso. Gente, então vejam só, fake news, desinformação, a gente já sabe o que é notícia, não é? Então a gente pode, sabe... Isso seria um crime mundial, né? Crime Existe mundial, a questão dos exatamente. direitos humanos, a Carta Magna de muito tempo atrás, né? Então, gente, os direitos humanos, eles já protegem, né, os seres humanos Isso, contra esse tipo de exatamente. coisa. Então vejam só, minha gente, boas informações é o poder. A gente ter informação é poder. Informação é Então poder. as consequências das fake news, não é como a gente já conversou aqui, através desse bate-papo legal entre Carolina e eu, a gente tem que as fake news têm níveis alarmantes, influenciam os mais diversos, não é, professores? Os mais diversos campos da sociedade, não é, professor Ricardo, professor Pedro, que está chegando por aqui, não é isso? Exatamente. Então, campos, sejam eles sociais, econômicos, políticos, pessoais, psicológicos e demais áreas de nossas vidas. Não é isso? Então, vacinas salvam vidas. Certo? Salvam vidas. Não salvam? Salvam vidas, sim. Notícias importantes, né? Informações importantes. Informação é poder, como a professora Carla estava falando, né? Então, se essas notícias verídicas, né, verdadeiras, conseguem passar para a população de forma, né, livre, como a internet, que auxilia muito nisso, né? Passar essas informações rapidamente, elas podem salvar vidas, sim. Né? Ajudam. Já pensou, quando acontece alguma coisa na nossa cidade e o jornal não está no ar, a gente já vai aonde? Já vai numa rede social procurar se já tem gente lá com vídeos e tudo mais, né? Quem está próximo ali já publica, né? Então, é isso aí, né, professora Carla? Pois é, isso aí. Então, a gente já viu que informação é tudo, informação é poder. Então, o desafio de hoje é que vocês pesquisem notícias sobre a saúde no nosso planeta. E quando eu digo nosso planeta, fica o desafio. O que é saúde no nosso planeta, não é, professora?
e conversar com os colegas na sala de aula, discutir sobre as fake news, sobre a desinformação e a informação. Então, eu quero agradecer por a sua participação. Quero agradecer à professora Carolina, porque nossas aulas sempre passam muito rápido, Ai, professora. meu Deus do céu, eu ficaria daqui mais meia hora falando. E coisa boa. Então, Carol, muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Obrigada a vocês, 8º ano. Pensem nisso, né? A saúde do planeta é a nossa saúde também. Um Isso. planeta poluído, um planeta destruído, não adianta nada pra gente, né? Não é não? E vamos informar, Beijo. vamos informar. E é isso, eu fico por aqui e a gente se encontra por aí, tá certo? Em setembro a gente vai se encontrar em outros momentos. Vocês vão ficar com as professoras de português, Viviane, Camille, mas qualquer coisa eu volto, tá certo? Só mandar um recado. E é isso, obrigada a Midian, obrigada a Jonas, obrigada a Cleiton e até a próxima. Tchau, tchau.